Olá, estamos dando início a mais uma live. Nesse momento eu estou aguardando a convidada de hoje. E sejam todos bem-vindos, quem já está entrando. A Gema já entrou. Oi, Gema, Yara, a Tatiana entrou. Vou chamá-la para a nossa live. Aguardando a Tatiana Álvares. Rose. Ei, Marília. Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Se puder ser um pouquinho mais alto. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Agora está ótimo. Ótimo. Então, bom dia a todos. Eu sou Marília e hoje eu vou conversar com a Tatiana Álvares, que ela é uma profissional focada em desenvolvimento pessoal, com fisioterapia pélvica, sexologia, yoga hormonal, acupuntura e práticas integrativas. Então, ela vai trazer para a gente essa visão da sexualidade, da espiritualidade, sob o ponto de vista do ser humano integral, né, Tati? Isso, Marília. Isso mesmo. Legal. Então, já vou começar de cara com a pergunta que eu acho que ela é definidora dessa live de hoje. Sim, sim. Muitas pessoas... Esse termo sexualidade, ele é muito confuso e mal compreendido na nossa sociedade. Sim. Você pode contar pra gente o que você entende por sexualidade? Olha, é verdade, né? Sexualidade é muito mal compreendido, né? É um termo que está muito misturado com o nosso ranço cultural, do que a cultura e as religiões, principalmente, entendem por sexo. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala de sexualidade, isso remete à relação sexual, remete ao sexo. E sexo é uma das expressões da sexualidade, né? Sexo é a forma que duas pessoas têm de se relacionar, duas ou mais pessoas, né? É o ato físico, né? Que está ligado ali à intimidade física, especialmente. E a sexualidade é muito mais que isso. A sexualidade tem a ver com a energia que nos motiva, né? Tem a ver com o afeto quando ele está presente. Eu posso ou não viver uma sexualidade também com a manifestação de afeto. Tem a ver com amor, tem a ver com a forma com que a gente se expressa, com a forma de tocar, de ser tocada, com a forma de olhar, com a forma de se movimentar. E muito especialmente tem a ver com o amor por si mesmo, né? Então a sexualidade é uma expressão de vida, né? Lá, sem saber nada, né, de Freud, mas aí vai falar de uma energia libidinal, né, que envolve o sexo. E a sexualidade é essa energia que nos faz sentir vivos, né? Que nos faz sentir expressivos, a forma como que a gente se expressa, como a gente se coloca. Isso tudo envolve sexualidade. Não necessariamente eu preciso viver uma relação sexual ou erotizada com essa pessoa, né? Então, é o me permitir ser tocada, né? É o permitir tocar, é o permitir sentir prazer, né? Nessas relações, nessas interações. E não precisa ser prazer erótico, não precisa ser prazer genital, né? Significa o prazer dessa interação. Então, às vezes, a gente tem uma comunhão, né? Vive essa expressão dessa energia que impulsiona em expressões não erotizadas, né? Ou não sexuais, mas que estão presentes aí nesse entorno. Legal, Paty. E levando em conta essa sua definição, como que a sexualidade se relaciona com a espiritualidade? Olha, aí assim como a gente tem a sexualidade, né, se confundindo às vezes com o sexo, a gente tem muitas vezes a espiritualidade se confundindo com a religião. E aí faz uma bagunça danada, né, dessas questões que estão envolvidas.
A sexualidade, ela se toca, né, se relaciona com a espiritualidade, principalmente no que a gente vai falar do amor, né, e do amor próprio e do amor por si, né, e na permissão dessa expressão. Então, a espiritualidade, ela tem a ver com o transcendente, tem a ver com a nossa busca pelo divino, né, com o nosso contato por uma força maior, por algo que rege, né, por um poder que rege. A espiritualidade está relacionada com a forma como que a gente lida com o imaterial. E a sexualidade, ela está, né, ligada ao nosso material, à nossa matéria, à nossa expressão, né, aqui física na matéria. Então, quando a gente tem uma espiritualidade que busca, né, que vai falar do nosso contato com o transcendente, com o nosso contato, né, em fazer essa manifestação da espontaneidade, né, que é viver essa experiência do sagrado dentro de si mesmo, se a gente tem um corpo né, que se permite manifestar as minhas experiências, eu tenho um corpo, eu tenho uma sexualidade, eu tenho uma energia, né, que se relaciona com o outro, que traz possível, né, que faz possível essa relação com o divino, com o transcendente, acontecer de uma forma humana, né, de uma forma que a gente vai experimentar essa relação, né, do espiritual dentro do nosso corpo, né, através do nosso corpo. Então, não quer dizer que a gente vai ter uma experiência sexual no momento espiritual, né? Não quer dizer isso, mas quer dizer que a gente se permite ter as duas coisas coexistindo, né? A gente fala muito às vezes assim, quando tem alguma coisa gostosa que a gente come, né? Nossa, isso é dos deuses, né? Nossa, é divino, tem que comer rezando, deixa eu parar para eu degustar isso aqui, né? Deixa eu respirar fundo, e por que não respirar fundo, parar, internalizar para viver uma experiência, né? Fazer quando a gente fecha os olhos e entra em contato com o coração, entra em contato com algo que é mais sutil, a gente está tendo uma experiência do espiritual, da espiritualidade. E como não a gente poder fazer isso para sentir, para potencializar uma experiência do corpo, né? Então, eu acho que se tocam nesse aspecto. Então, pelo que eu estou entendendo, a união dos dois aspectos não significa uma vida sexual mais fria, mais santa, alguma coisa assim. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, pelo contrário, né? Eu acho que isso vem muito da religião, e a religião a gente precisa dar o seu lugar, né? E respeitar também. Mas a religião, ela traz o rito, né? Ela traz a manifestação da institucionalização. Ela traz, né, como a sociedade às vezes normatiza e formaliza esse contato com Deus. E ela é importante porque as pessoas, às vezes, para ter esse contato interno com algo que é maior, elas se identificam com aquelas diretrizes, elas se identificam com aquilo que né, que normatiza, que dita regras, que faz um rito, que coloca o culto, que coloca a missa, que coloca o encontro, que traz o processo social, porque a espiritualidade interna, ela não precisa de mais ninguém para acontecer, sou eu aqui, né? É nessa relação aqui que é vertical nessa busca do interno. Então, quando a gente quando a gente está ligado a esse espírito, quando a gente se permite entrar nisso, e a gente tem o corpo que é matéria, né? Então eu estou vivendo uma parte imaterial e uma parte material. E isso é polo de uma mesma bateria, né? Quando a gente tem uma pilha, para a pilha poder funcionar, é o fluxo de energia de elétron ali do positivo para o negativo, ou o contrário, não me lembro, né? Mas assim, eu tenho um fluxo que envolve negativo e positivo, né? E isso também nessa experiência física e essa experiência espiritual, a gente tem uma parte material possibilitando a expressão do divino, né? Possibilitando que esse divino se materialize. Então, de forma nenhuma isso é mais frio, né? Quando a gente separa muito, a gente fica como se o santo fosse
vigiar essa questão, né? E como se eu não pudesse sentir prazer, né? Então, acho que isso tudo é muito importante trazer para essa vivência da sexualidade, essa permissão do prazer, essa permissão do estar gostoso consigo mesmo, né? Primeiro, antes de eu escolher com quem eu vou expressar isso, ou com quem eu vou compartilhar isso, eu tenho essa vivência que é própria, né? Que é interna, que é pessoal. E aí, depois disso, eu posso até nem precisar do outro, né? O outro é uma consequência. Senão a gente se limita à vivência da sexualidade para uma questão que depende do outro. Como que nós vamos fazer em Belo Horizonte, né? Que as estatísticas lá atrás falavam que a gente tem muito mais mulher, né? Fazia uns números assim que a gente fica meio, né, desesperado. Uma mulher hétero que não tem um parceiro e ela vê uma estatística que tem, sei lá, 5, 6, 7 mulheres para cada homem. Aí vem, né, o pessoal ainda falando, quase que fazendo um terrorismo, vira e fala assim, metade desses são gays, né? E aí os gays ainda brincam e falam assim, todo mundo é gay, só não é gay quem nunca experimentou, né? Então ficaria assim uma disputa à tapa para viver uma sexualidade que depende do outro. Então a pessoa que não tem parceiro, que não tem uma parceria, acontece que às vezes ela sai desesperadamente em busca de alguém que às vezes não tem nada a ver com a energia que ela quer trocar, com a experiência que ela quer viver, né? E aí a gente ficaria dependente de uma parceria, será? Né? Para viver isso, para viver essa expressão dessa energia. Então, a gente vai viver isso com o outro, né? Quando a gente se permite primeiro se encher, se preencher, para depois compartilhar, para depois comungar. E a gente pode, né? Eu posso ter o divino, eu posso rezar, eu posso orar, eu posso ter o meu contato com Deus e ser completamente possível ter um prazer fervoroso, quente, erótico, intenso, né? E isso não tá ruim, isso não faz mal. E você citou palavras como competição, disputa, eu acho que isso acaba interrompendo aquele fluxo, né, da pilha que você citou, né? Sim. E quando a pessoa ela tem essa cisão e vive os dois aspectos separadamente, qual o efeito que isso tem na vida dela? Olha, eu acho que o principal efeito de viver isso com muita separação é a culpa, né? É a culpa e o peso. Porque a pessoa tem, né, principalmente todos, imagina para quem, né, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita numa força, num poder que rege, né, numa força que é maior que eu, em algum aspecto, eu quero viver em comum acordo com essa força, né? Se eu tenho um chefe, se eu tenho um patrão, se eu tenho, né, alguém que está superior a mim no trabalho, eu faço as coisas alinhadas para eu permanecer nesse trabalho. Então, se tem algo que me deu a vida e que me permite alinhar com essa vida, né, eu quero fazer tudo direitinho, né, entre aspas. Se eu vejo que isso é antagônico, se eu ver que isso é separado, né, e eu vivo isso de uma forma separada, primeiro que vai me dar uma culpa danada, vai me dar um peso danado de viver aquela coisa que né, na minha cabeça é proibido, ou na minha cabeça é feio, ou na minha cabeça é pecado. Então, acho que a principal coisa aí, né, o principal efeito é uma culpa que vai se ampliando, assim, né? Essa culpa vai tomando uma proporção de peso, né? Que não raras vezes as pessoas vão viver isso lá na frente com somatizações no corpo, né? Então isso traz dores, isso traz tensões, né? Eu trabalho aí na parte da fisioterapia pélvica, e às vezes as pessoas vêm né, com uma disfunção que a gente chama de vaginismo, né, que é quando ela não tem a menor permissão, né, para uma relação de penetração, porque ela tem um espasmo dessa musculatura, ou ela tem muita dor, né? Muitas vezes essas coisas têm a origem orgânica, alguma causa física, mas na grande maioria das vezes não. Então, quando a gente vive isso muito separado, eu acho que isso dá, né, uma enorme culpa,
né, uma dificuldade de sentir prazer, né, de se sentir bem com essa relação. E acho que muita repressão dá muita abertura também a um impulso de violência, né? Também é algo que eu observo, né, isso como consequência. E você falando de violência, muitas vezes eu percebo que pessoas que foram abusadas ou são abusadas sexualmente de uma forma mais, digamos, evidente ou então de uma forma mais sutil, elas têm tanta culpa que não buscam ajuda ou não denunciam, não conseguem sair daquela situação, né? Elas sentem que a culpa é delas. Isso. E que você falasse um pouco sobre como que essa separatividade favorece o abuso. Favorece, né, acho que tanto no abusador quanto no abusado, né, se a gente vê isso como proibido, né, como não, isso pode ser pela religião, né, ou pela forma como a pessoa concebe Deus, ou pela forma como a pessoa vive isso, ou simplesmente pela cultura, né, então se algo é reprimido, não pode fazer, né, não pode viver, não pode expressar. E por outro lado, o impulso sexual, a energia sexual, né, essa energia libidinal, que às vezes quando a pessoa vive esse ato de violência, ela não consegue viver isso de uma forma prazerosa, né? Ela vai viver isso de uma forma apenas genitalizada, erotizada. Então, esse impulso sexual, ele é muito forte, né, Marília? Vamos pensar assim, que é a força de vida. Nós nascemos enquanto pessoas, né? Porque nós somos frutos de uma relação sexual. E aí vem uma religião falar que nós somos fruto do pecado, né? Então, já nasci errado, já nasci, né, como fruto de algo que não foi permitido. Então, quando a gente tem algo que é tão forte assim, que motiva o outro, né, a ter uma relação, a ter uma comunhão, a manifestar, seja aquilo prazeroso ou não, né? O encontro entre duas pessoas ali, esse encontro sexual é uma explosão de energia, né? E é uma energia que agrega. Se a gente tem uma energia que agrega em forma de amor, é a energia mais poderosa do universo. Quando eu tenho amor por alguém, eu quero estar perto, né? A física quântica hoje em dia vai falar dessa questão da energia do amor agregando os átomos. Tem aquela experiência de olhar as moléculas da água quando a gente coloca uma energia, uma coisa aí de uma experiência, né, de um japonês que veio uns anos aí mostrando a fotografia de como as moléculas se agregam e como as moléculas, né, e como a vida distancia quando eu não tenho amor ou quando a energia é, né, diametralmente oposta, né? Quando falta amor, as pessoas se matam, as pessoas entram em guerra, então isso separa. Então, lá voltando na relação sexual, né, na questão da violência, quando algo é muito, quando isso é reprimido, né? Quando isso é extremamente proibido, quando isso é vivido extremamente separado e, por outro lado, uma energia tão forte é a que motiva essa realização, a pessoa vai ter esse impulso que vai se expressar de uma forma, né, a não respeitar a vontade do outro. E aí a trazer, né, essa repressão às vezes vem até nas fantasias, né? A pessoa não se permite imaginar, não se permite fantasiar, então ela vai entrar ali nessa relação de uma forma abusiva, com pessoas que têm, né? Como que a gente abusa? As relações de abuso é sempre de alguém que é mais fraco, né? Com alguém que é mais fraco do que o outro. Então é muito comum isso ser contra crianças, né? Ou direcionado a crianças, direcionado a mulheres, a meninas, né, vai ter essa questão do algo que é escondido, que é reprimido, né, e que é contra a vontade do outro. E quem recebe, né, vai sentir também como essa energia é extremamente forte, né, e a pessoa tem um sentido do tocar, um sentido do sentir, né, que é a nossa expressão da sexualidade. Mas naquele momento aquilo entrou numa forma precoce, né? Vamos imaginar o abuso contra uma criança. Ela ainda está experimentando o corpo dela, né? Ela ainda não tem essa sensação
do erótico voltado para o sexo, assim, ela não tem consciência disso, né? Então ela está experimentando o contato com o próprio corpo, ela está experimentando o prazer de ser tocado por papai, por mamãe, pelo amigo, de abraçar, né, de falar que tem um namoradinho, ela está experimentando isso, ela não tem isso construído, isso amadurecido, né? E isso é algo que em algum ponto é prazeroso, mas ela sabe que estão fazendo aquilo de forma dolorosa e escondida. Então vem essa culpa inteira aí, né, que a pessoa abusada sempre tem, né? Ela se acha num lugar de ter provocado aquela relação, né? E é extremamente complicado isso. Não sei Entendi, se você. respondi. Sim, muito interessante. E eu percebo também, você citou termos como amor próprio, autoconhecimento. Como que a gente. E também a questão, né? Quarentena, pandemia. Como que a gente vive essa energia sexual numa situação assim que não está muito favorável, né, para comunhão com o parceiro? Aham. Olha, eu acho que primeiro é uma construção da permissão de você com você mesmo, né? Então, assim, vamos começar lá com a permissão do se sentir, né? Do ser tocado por quem está próximo, né? Tendo uma conotação erótica ou de como você experimenta a sua relação com o seu corpo, né? Então isso passa, e isso é o nosso passo a passo no tratamento, sabe, Marília? Assim, tem gente que vem com uma disfunção sexual, né, com uma dor ou com qualquer coisa, e a gente vai tratar e a pessoa não se consegue nem se olhar no espelho. A pessoa não consegue se aceitar, não consegue se amar, ela não gosta dela, né? Então a gente precisa recuperar isso, porque como eu vou, né, ajudar com alguém que tem a dor na relação com o outro, se essa pessoa ela não se acha digna, né, ou ela não gosta de si mesma. Então é um trabalho de recuperação de autoestima, de autoamor, né? E isso é viver a experiência de sexualidade, né? Isso é viver experiência de como que eu me movimento e esse movimento é bom, né? Como que eu poderia levar esse movimento, né? Aí já entra nos jogos sexuais que fazem parte, né? Como esse movimento provoca o outro. Primeiro ele tem que me provocar, né? Então eu brinco assim, né? Às vezes com as pacientes, né, que essa coisa assim do espelho, ou do se gostar, ou né, dessa coisa assim, tem que chegar numa hora antes de ir para o outro, é assim, você olhar no espelho e falar assim, ai, eu me pegava, né? Quando é uma pessoa, se eu tenho uma relação hétero, né, se eu fosse homem eu ia me pegar, né? Ou se é uma relação homoafetiva, nossa, se eu fosse mulher eu ia ser afim de mim, né? Olha, eu ia me querer, assim, né? E aí você tem isso primeiro com relação a você mesmo, a si mesmo. E o viver disso, né? E isso passando para um nível erotizado, é o permitir se tocar, né? Hoje em dia a gente dentro da sexologia às vezes evita-se o termo masturbação, porque está ligado ao masturbare, né? É um termo que está ligado à conotação do sujo na origem da palavra, e a gente usa muito, né, a questão do autoerotismo, né? Então, o autoerotismo é na hora que eu me toco, e isso pode ter um estímulo que é gostoso e que às vezes a pessoa nunca se permitiu, né? E precisa, às vezes, passar por isso aí, né? Por essa permissão, por esse se tocar, por ter prazer consigo mesmo, né? Isso é muito difícil para a mulher, isso é muito difícil na nossa cultura e nesse ranço religioso, patriarcal, né, que vem ali ao longo do tempo. O homem pode, né, o homem desde criança ele tá lá segurando o pintinho, brincando, vendo televisão, né, e naquilo ali, e a menina na hora que alguém percebe fazer isso, ela vai lá e dá um tapa na mão, né, a gente vê mães assim, na hora que a menina vai dançar, né? E é claro que a gente não vai ficar estimulando a erotização infantil, mas às vezes é simplesmente uma descoberta do corpo, uma descoberta do movimento. Ela vai lá e dá uma rebolada. E a mãe vira e fala assim: eu não posso incentivar. Não, não vai incentivar, mas ela tá para ela rebolar e soltar essa pelve que já é solta. Aí na hora que a gente ensina a criança a cruzar as pernas e a ficar dura.
E aí depois ela tem que pagar para a fisioterapeuta ensinar como é que faz com a pelve para frente, para trás, né? Para a gente soltar isso, que inclusive começa a dar dor na coluna, né? A primeira coisa, a pessoa que tem muita dor na região lombar, a gente precisa trabalhar a mobilidade da pelve. Essa pelve está chapada, dura aí, não tem movimento nenhum, né? Então, o menino pôde, a menina não pôde, né? E se descobrir, né, se é depois uma coisa que evolui na criança ali, você não vai falar com a criança assim, é simplesmente orientar para ela não fazer isso na frente dos outros, a gente vai, né, dando uma contextualização do que é íntimo, mas não na repressão. Né? Então, a gente precisa recuperar isso, a gente precisa recuperar essa permissão. Isso não é fácil, né? Quando os dogmas estão muito fortes, né? Quando a noção do pecado, a noção de que é quase como se a gente entrasse para o quarto, né, e tivesse que pôr uma venda de Deus, né? Então, quando a pessoa não quer tirar a roupa, né, lá atrás, tem vergonha do próprio corpo, por baixa autoestima, ou às vezes por uma moral religiosa muito forte, né? É como se Deus fosse enxergar, como se Deus não enxergasse a gente desnudo, né, de corpo e alma todo o tempo. Então, como é complicado, né? Como é uma pena, assim, que isso venha dessa forma, mas também, por outro lado, é muito bom poder trabalhar assim e poder ajudar, né, com muito respeito nessa desconstrução, né, e vendo aí o tanto que essa pessoa tá pronta, né, o tanto que pode avançar, o tanto que ela vai se permitir, porque tem gente que isso nunca vai chegar numa permissão pelo se tocar, né, mas vai chegar numa aceitação, então vai por aí. E você que é da área da saúde, né, especificamente fisioterapia, eu fico imaginando quanto dos problemas, né, que as pessoas levam para o especialista, para o profissional, que aparentemente não tem nada a ver uma dor de cabeça, uma dor, algum problema em qualquer região do corpo, que na verdade o fundo dela é essa repressão, essa culpa sexual, e nem se imagina que seja isso, porque não tem região genital, tá? Em outra parte do corpo. É, existe muito, né? Existe demais, assim. E às vezes a gente vai tratar e isso nunca trazer a consciência, né? Aí, quando tem uma abordagem com o psicólogo, pode ser que isso relacione melhor, né? Ou com... Eu trabalho muito com as práticas integrativas, né? Então, às vezes, me permite acessar de um outro lado, né? Não que eu vá fazer terapia na pessoa, mas assim, tem práticas aí que vão equilibrando essa circulação, essa presença dessa energia, e em algum momento a pessoa toma consciência ou não, né? Ou isso se resolve. E aos poucos, né, quando existe uma demanda declarada e ela consegue entender, né, ou ter a consciência de que aquilo ali se manifesta relacionado à sexualidade, né, dá um insight, assim, uma grande abertura para a gente adentrar esse mundo de forma assim que ainda é, né, bem devagar. Quando essa manifestação não tem nada a ver, né, com a questão sexual, esse trabalho tem que ser muito mais cuidadoso, né? Porque às vezes não tem nada a ver para a pessoa, mas na hora que a gente conversa um pouco, isso fica muito escancarado, né? Como que não só com relação ao sexo, né? Mas às vezes a pessoa se trava, né? Em um tanto de manifestação, né? As pessoas muito controladoras, né? Na vida, elas são muito controladoras também na cama, também na expressão sexual, também quando ela tem uma relação ali. E é dificílimo ter orgasmo quando é muito controlador, né? Assim, conheço muita gente, né, com a gente chama de anorgasmia. Então, às vezes a pessoa, inclusive, e é um tema que as pessoas mentem muito, né, Marília? Assim, a roda de conversa, ela é sempre muito cheia de piadas, né? Muito cheia de apelidos. A gente, né, até discute muito isso tecnicamente, né, nos bastidores, assim, se algo que é natural precisa de tanto apelido, né, porque é difícil falar disso, né? A gente não tem apelido para ombro, mas a gente tem 1000 apelidos para pênis e vagina, né? Então, assim,
as pessoas falam disso e falam contando muitas glórias, né? Quem tem uma dificuldade com a questão sexual, em qualquer manifestação, elas têm muita dificuldade de falar daquilo ali, porque elas acham que elas são únicas, né? Com ninguém acontece, porque ninguém fala disso, né? Assume isso. E aí a gente precisa, né, quando ela dá uma entrada nisso aí, a gente consegue, né, abordar um pouco mais para fazer, né, isso às vezes, trazer a consciência, ou a gente conseguir equilibrar isso, né, às vezes de uma maneira que pode ser que não fique consciente. E não precisa da gente, enquanto terapeuta, mostrar, né, assim, essa vaidade de falar, né, de chegar e apontar o problema. Essa consciência é da própria pessoa. O problema, né, ou a, o problema não, né, a disfunção que seja. Tati, eu vou abrir aqui para comentários, perguntas, antes Sim, de fazer a pergunta, segue conversando. Aí, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. tá bom. É interessante esse seu comentário, me lembra que as pessoas elas estão muito focadas assim, performance, né, em agradar o outro, ou então em ter até um status, né, social em cima disso. Isso é total separação do interior, né, da vivência sexual assim, como Ah, algo, sim, porque aí já virou para o social, para o outro, não só sim. para o parceiro, mas para quem. É, E outra coisa que eu também tenho percebido é que vende-se muitas soluções, supostas soluções sexuais para quem vive na frustração, e para a mulher em específico, a gente vê muitos produtos, por exemplo, artigos, livros ensinando como segurar seu homem, como agarrar seu homem, tá? Sabe? E tem do pompoarismo, né, que originalmente me parece algo legal, mas agora está sendo vendido para conquistar o outro, segurar o outro, sabe? Como que você vê essa questão? isso é bem, né, bem presente aí. Não só o pompoarismo, como isso que você falou, né? Várias coisas. Então a pessoa compra uma lingerie para usar para seduzir o outro, né? Para agradar o outro. A mulher, né? E eu falava lá da questão do ser controladora e não permitir, né? É um quadro muito presente, assim. A mulher vai, ela compra, ela consome o pompoarismo, ela faz o curso, né, da expert da questão, do momento, né, da bam bam do momento aí, para poder seduzir o outro, para poder dar prazer para o outro, né, e em nenhum momento, ou às vezes, né, ela, não que em nenhum momento, talvez ela chore calada, né, a questão de não ter se satisfeito, né? Não ter conseguido o seu prazer. Mas a sociedade fala que não tem problema, né? Que a mulher, e aí vem para dar uma equiparação aí, né? Vem o ranço todo atrás, condenando esse prazer, né? Mas ela vai lá e se prepara e se programa e consome para o outro. E aí faltou aquela parte inicial lá que nós falamos do iniciozinho, que essa vivência da sexualidade, ela tá ligada ao amor próprio, né? A forma como você se enamora primeiro. E não tem nenhum problema eu consumir pompoarismo, né, artigo erótico, o que quer que seja, que também esteja de acordo comigo, né, Marília? Assim, que isso tem que vir, tem que ter a ver com a pessoa. Então, às vezes, a pessoa dela começa a consumir isso para agradar o outro. Né? Na questão do pompoarismo, a gente da fisioterapia, muitas vezes a gente vê isso com muita pena, assim, ou né, até com muita... Os fisioterapeutas às vezes brigam com isso, porque a pessoa começa a fazer pompoarismo para agradar o outro e ela sai com disfunções. Por quê? Não é todo mundo que pode. Se a pessoa tem algum sintoma, se a pessoa tem alguma dor, né, ali na região, e ela começa a fazer essa prática intensa, como é colocado para o pompoarismo, ela vai sair com lesão, ela sai com dor, ela sai com disfunção. Então é a mesma coisa, assim, então o pompoarismo é ruim? Não. Mas ele é bom, quem que está apto a praticar? Quem está ali saudável, né, nessa questão da musculatura do solo pélvico.
É a mesma coisa de eu pegar alguém completamente sedentário, que nunca fez academia, que tem mais de 30 anos de idade, e essa pessoa vai começar a praticar como primeira atividade física que ela vai fazer, ela põe um tênis e sai correndo no outro dia. Ou ela pega e entra para um estúdio Esqueci, gente, tá? CrossFit. CrossFit, né? Um estúdio de CrossFit que está super na moda, né? Então, ela vai fazer isso e ela não teve preparo nenhum, né? Então, o pompoarismo aí entra da mesma forma, né? As pessoas começam a consumir para o outro, e outra coisa que tem, assim, alguém que não tem nada a ver, que não gosta de, por exemplo, de esmalte, de lingerie, e ela compra uma ideia, né? E colocam para ela que ela vai lá passar esmalte vermelho e vestir uma lingerie fio dental. E aquilo para ela não tem nada a ver, né? Eu tenho uma história muito engraçada de uma amiga que era desse perfil, que ela não tinha nada a ver com essa sensualização, assim, né? Que é esse sex appeal como é vendido na mídia. E aí tava um casamento muito frio, assim, e um dia ela caiu nessa, assim, né? Pra levantar o casamento, ela foi lá no sex shop e comprou uma fantasia de vaquinha, de gatinha, sei lá, uma coisa que teve com uma calcinha com rabo e não sei o quê. E aí chegou da festa com o marido deitou lá na rede, ela foi lá dentro, trocou a roupa e chegou. Na hora que ela parou na porta, ele morreu de rir dela. Né, assim, ele caiu na risada que ele não tinha nada a ver com o casal, e ela ficou pé da vida, né, assim, acho que aquilo ali desandou mais ainda com o casamento. A Olga me alertou que o áudio está baixo. Vou tentar falar mais próximo do microfone, tá? Tá. Resolver da próxima eu vou trocar de equipamento. Mas olha, é interessante isso, né? Porque pode rolar até um fingimento, né? A mulher finge que está curtindo aquilo para agradar o parceiro, e o parceiro também finge que está curtindo, mas não combina com nenhum dos Não dois. combina Né? com nenhum dos dois, né? Acontece Também, muito. e o erótico, né, que a gente entende, ou pelo sensual, às vezes ele pode ser outra forma que não é essa que a gente está vendo na mídia, né? Exatamente. A mulher vestida de vaquinha é outra coisa que a pessoa tem que É descobrir. É outra. interno, a mulher pode estar lá com a sua gordura, né, evidente, com o seu peito caído, com a sua, né, nada a ver com esse padrão, e se sentir completamente à vontade consigo mesma, a relação dela vai ser muito mais, né? Vai ser assim uma explosão, né? Quando é com o outro, quando é consigo mesma, assim, muito melhor, né? Do que muito mais à vontade, muito mais natural, né? É natural, tem que ser natural. Eu vou ler alguns comentários. A Prem Moksha, acho que é assim que fala, se não for, pode me corrigir. Ela está dizendo que tem muita lucidez num assunto tão fundamental. Ela é terapeuta tântrica e esse tratamento ajuda muito na quebra desses bloqueios, e o processo é lindo, né? É lindo, né? A pessoa desabrocha, né? Era um Sim, robô e desabrocha. sim. Oi, Solange. Oi, Solange. Ei, Solange, que prazer. Ela está comentando aqui que a pandemia é um bom momento para desenvolver o autoerotismo. Exato. E para falar mais sobre isso, sobre a forma saudável de buscar essa prática. Aí logo abaixo ela diz, como seria a fantasia no autoerotismo? Bom, né? Então, primeiro, sim, a pandemia é um ótimo momento, porque, né, quem está sozinho aí não é um bom momento para começar a ter trocas, né? Então, recuperar isso consigo mesmo. E às vezes até nas vivências dos casais, porque as coisas, né, a convivência muito próxima às vezes faz isso ficar, né, aflorar ali as emoções, assim, que a gente não quer nem a interação, né, muitas vezes. Então, primeiro é se respeitar, respeitar esse não querer compartilhar com o outro em algum momento, né. Então, esse viver o próprio erotismo, primeiro é assim, ficar à vontade com você mesmo diante de um espelho, começar pelos seus olhos, né? Então a gente começar a ver as nossas, a olhar para aquilo que está bom, a agradecer aquilo que está bom, e aceitar, né, com muita misericórdia, com muito amor, aquilo que eu julgo que não está bom, né? Então assim, reconhecer que
né, que a marca do corpo, né, é a marca do tempo, é a marca de uma vivência, né, é a marca da minha possibilidade. Então eu tô mais durinha ou mais murcha, né, ou com a bunda caída, ou com a gordurinha aparecendo. É porque assim, nossa, tá difícil mesmo esse momento e eu posso comer um pouco mais, posso, e se engordar um pouquinho, para eu desfazer dessa gordura, primeiro eu tenho que amar ela. Né? Isso é uma coisa que eu já fui muito gorda, né? E eu emagreci ao longo do tempo, assim, enquanto eu não entrei em paz comigo, com o meu corpo, é paradoxo, que assim, na hora que você aceita, você consegue mudar. Enquanto a gente está brigando, a gente não consegue mudar, né? Então, na hora que isso vai acontecendo, primeiro eu olhar para aquilo que eu gosto, né? Eu posso dar o foco naquilo que eu gosto, por que eu vou dar o foco naquilo que eu não gosto? Coisa, né? Então, assim, eu começo a potencializar a parte em mim que eu gosto, começo a tocar isso, né? Começo a permitir sentir prazer, começo a permitir explorar, né? Toque levinho no corpo inteiro. Outras regiões têm prazer, né? O toque genital, sim, de mais suave, mais forte, né? Com uma textura que venha bem para mim, então para viver esse autoerotismo, né? Com um óleozinho, com um gelzinho, com alguma coisa que faça. E o que é experimentar essa fantasia? Vamos buscar aí, porque aí a fantasia é muito do próprio, né? Não adianta eu virar nos tratamentos de sexualidade, né? Assim, com o sexólogo, né? Então, às vezes tem assim, a pessoa indica um filme, né? Tudo bem se fosse ver uma imagem, uma pornografia, alguma coisa. De novo, isso tem que ter a ver comigo, né? Porque às vezes não tem a ver comigo. Às vezes o que me estimula é lembrar de uma situação que aconteceu lá atrás. Então, o que estava presente? Reviver isso. E assim, o reviver na cabeça, porque às vezes é alguém que já passou, você nunca mais quer estar com essa pessoa, mas você pode lembrar da sensação que despertava. Né? O pensar nisso com alguém não quer dizer que você vai ter que viver isso com essa pessoa. Né? Inclusive, tem uma grande confusão com as fantasias, que é assim, às vezes a pessoa tem uma fantasia erótica com uma situação que se fosse colocar ela diante daquilo, ela não ia querer. Né? Tem gente que fala assim, uma fantasia de transar no elevador. Né? Mas assim, a pessoa se excita com a imaginação daquilo. Mas se for colocar ela dentro do elevador numa situação aqui, ela não quer. Então, gente, na nossa cabeça tudo pode. Né? Na nossa cabeça, aquilo que é fantasia, isso não tem que virar realidade. Isso não tem que vir. Então, para o autoerotismo, para permitir a fantasia, a primeira coisa é aceitar que isso é possível. Porque senão vai ficar difícil até fantasiar. E se ficar muito difícil fantasiar, você tem que buscar aquilo que a sua cabeça aceita nesse momento. Né? É a imagem do ator lá na televisão, né? É o que estimula. Bom, estamos falando assim de uma estimulação para sozinho, tá? Porque se a gente começa a ficar só nesse padrão e traz um padrão que é muito distante daquilo que está do meu lado também, né? Daqui a pouco é transformar, é ver essa beleza que eu vejo em mim no outro, né? Mas aqui nós estamos falando do autoerotismo. Quando levo isso para a relação, eu tenho que começar a amar o outro da forma que ele é. Esse autoerotismo ele também pode ser exercido sem a fantasia? Só consigo mesmo, assim, com a cabeça em si mesmo, assim, sem fantasia? Pode, né? Mas assim, é porque é um dos mecanismos do desejo. A gente tem, né? A gente tem um desejo que é espontâneo, né? Uma forma de desejo espontâneo. A gente tem um desejo responsivo, que é resposta a estímulos físicos. E a gente tem um desejo que é resposta à fantasia. Então, quando a gente usa fantasia, a gente está pegando uma das formas de ter desejo. Dependendo da condição hormonal, da condição, né, do tanto que a minha cabeça permite, eu posso ter esse desejo espontaneamente. Eu estou lá trabalhando e lembro, né, e penso na possibilidade de uma relação ou de um encontro sexual e isso me excita. Né? Então, isso é o desejo espontâneo. Que às vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, né, e com a nossa cultura repressora, ele é difícil. E com a questão hormonal também ao longo dos anos, esse desejo espontâneo, ele é o mais afetado. E eu posso ter um desejo responsivo, né? Então eu posso começar
a levar a minha concentração, né? E aí a pessoa que falou do Tantra, né? Eu não conheço, eu sou curiosa, leio alguma coisa, né? Mas eu sei que tem práticas extremamente sérias nisso aí, né? E tem muita consciência deturpada do que é Tantra também. Mas a pessoa pode ter técnicas de respiração, de consciência, né? Que ela começa um estímulo com essa respiração, com essa energia, né? Dentro da fisioterapia, a contração da musculatura do assoalho pélvico é algo que começa um processo de excitação. Então, isso faz, né? Eu tô até com uma paciente que outro dia ela falou, passei o exercício para incontinência urinária. E aí ela falou assim, nossa, mas fica bom, tem hora que eu fico excitada na hora que eu tô fazendo. É, né? Então isso pode ser. Então, se é isso, a pessoa começa com essa questão. Ou pode começar a se estimular, né? Mas quando for começar a se estimular, a dica que eu dou é não genitalizar de cara, né? Explore o seu corpo em outras regiões e não apenas genital, para a gente não levar essa identificação, né, compulsória assim de que a relação ela é genitalizada. Isso é uma coisa que depois a gente tenta tirar também. Até porque a gente está falando do ser humano integral, né? Exato, exato. Assim, né? Isso mesmo. E esse momento da quarentena também é muito interessante para praticar a aceitação do corpo, né? Porque não tem academia. Exato. Dá uma voltinha no quarteirão, parece que vai restringir mais um pouco, então vamos nos olhar no espelho e encarar como é, né mesmo? Exato, exato, né? E até para a gente sentir assim, o que que a natureza me deu, né? O que que é da minha condição e como que nós estamos condicionando o nosso belo ao que é fabricado, né? Então, um momento de reflexão aí, de desconstruir. Também é um momento que a gente faz escolha, assim, que a gente começa a sentir falta. Não, tudo bem, eu quero, eu gosto, né, do corpo que eu tenho quando vai na academia, eu queria estar diferente. Eu tenho certeza que quando tudo retornar, né, ou quando as coisas forem permitidas novamente, as pessoas vão fazer escolhas com muito mais consciência e muito mais prazer. Até a escolha do se cuidar, né, até a escolha do exercício que eu vou fazer. Ah, eu me aceito bem e tudo, mas agora eu quero, né? Eu quero essa perna mais dura. Então eu vou lá e faço. Não tem nenhum problema, né? Eu posso querer isso aí. O que não dá é para eu começar a brigar muito comigo e consumir plástica e consumir, né, modelo da beleza que não tem nada a ver com o meu e ficar extremamente insatisfeita. As pessoas que fazem muita, né? A gente vê aí mulheres perfeitas com muitas plásticas, né, no corpo, e assim, você não acha mais defeito e ela faz uma 12ª plástica para tirar 2 milímetros de gordura no lugar, nada a ver, assim, poxa, quanto sofrimento, quanto julgamento, né, entre em paz com isso. Ah, tá. Vou só, já que a gente falou de Tantra, né, a Prem Moksha fez mais um comentário aqui, ela diz que o Tantra trabalha o autoconhecimento pela expansão da consciência e da energia da sexualidade. E movimenta essa energia abrindo camadas. Muito obrigada pela contribuição. Muito obrigada, muito legal, né? Eu tenho algumas práticas pessoais assim que eu vou sentindo isso mesmo, mas não me sinto nem um pouco confortável aqui para ficar ensinando e nem falando, né? Como ela que é profissional aí, com tanta propriedade colocou. Muito obrigada, super respeito. A gente, olha, faltam 10 minutos, a gente está caminhando para o final. E está sendo muito interessante. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que pode acrescentar. E, Tati, o que mais que você pode contribuir com a gente esse tema? Bom, deixa eu ver aqui o que ficou. Bom, eu acho que assim, né, falando, acho que é importante a gente sair, né, de uma reflexão dessa, com a consciência de que, né, o sexo, a sexualidade pode ser divina. Divina por quê? Porque é uma expressão, né, da minha natureza. É uma expressão do meu ser inteiro, né, de um amor próprio. Então,
Se eu tenho esse amor por mim, se eu tenho a atenção nos meus sentidos, se eu sei o que me dá prazer, ou o que me acolhe, o que me dá carinho, tá? Se eu tenho essa experiência, eu vou escolher com muito mais cuidado com quem eu quero compartilhar isso, né? Porque às vezes a gente tem as dissonâncias do compartilhar, porque as pessoas começam a querer agradar o outro, tudo isso que nós já falamos, né? Ou começa a entrar em roubada, assim. Eu vou recuperar um pouquinho isso que a Solange falou do autoerotismo. Eu fico pensando e às vezes eu converso com isso, Lúcia, sexualidade é sagrada, né? Então ela é sagrada, é a expressão né, do divino em mim. Eu aceitar isso, né? E saber assim que se Deus me ama, né? Se eu amo, eu tenho 2 filhas. Se eu amo as minhas filhas, eu quero que elas sejam felizes em todos os momentos. Eu não vou dar sexualidade para uma menina de 12 anos assim, mas eu tenho que entender que ela está na sua descoberta. E eu torço muito para quando ela estiver compartilhando isso e vivendo isso, que ela seja completamente feliz e viva isso na potencialidade dela, né? Então, se eu como mãe quero isso para minha filha, por que que Deus, meu pai, não quer isso para mim? Por que que é feio, né, eu compartilhar isso? Por que que não pode? Então, é, né, eu tenho certeza que Deus é o primeiro a querer que a gente viva a nossa expressão, né, inteira aqui por aqui. Então, essa questão o que eu compartilho com o outro, eu converso e penso assim, tem uma idade que é muito ingrata, né? Que é, por exemplo, a idade ali que os hormônios estão à flor da pele, né? Final da adolescência, juventude, a pessoa tá lá, né? Às vezes eu lembro das meninas na faculdade, né? Porque elas já têm uma liberdade que ela pode sair, que ela pode voltar tarde, que ela pode dormir fora, e às vezes ela não tem namorado, e aí eu vejo as jovens assim, indo pra balada, né? O hormônio tá à flor da pele, a energia tá ali, e ela vai pra balada procurando alguém que ela quer transar naquela noite. E assim, é cada roubada que se mete, porque esse impulso está muito grande. E eu falo, às vezes as pessoas mais conservadoras ficam um pouco assustadas, falam assim, gente, pelo amor de Deus, um vibrador para essa menina ia poupar tanta coisa, né, tanto desafeto. Eu falo assim, pode ir, mas primeiro se resolve aqui, se resolve com você. E depois você vai pra balada, porque aí talvez na balada ela vai dançar, vai beber, vai curtir e não vai ter que terminar a noite com alguém que não tem nada a ver com ela, né? Que é até muito perigoso, a gente não sabe, né, o que vai acontecer com essa pessoa. Então eu deixo isso, né? E eu queria deixar também uma reflexão assim, um que tal se, né, possibilidades da nossa fantasia, não só sexual, vamos trazer uma fantasia assim. Que tal se nós somos manifestação da energia criatura? Que tal se nós somos manifestação dessa energia que é Deus, né? Para alguns podem chamar de Deus. Que tal se Deus aceita as nossas escolhas, as nossas experiências, todas elas, inclusive a sexualidade assexual? Que tal se as nossas experiências trazem consequências? E eu não preciso julgar essas consequências, eu posso me responsabilizar por essas consequências. Que tal se eu posso fazer escolhas de leveza, de alegria, de prazer, inclusive de prazer com o meu próprio corpo? Então, que tal se é permitido sentir prazer? Eu acho que, né, a nossa cultura evidencia muito a dor e julga o prazer. Eu acho que tal se não precisa doer? Que tal se pode ser gostoso? Né? Acho que eu queria deixar essa reflexão. A Silvia Deva Manju, que também é terapeuta tântrica, né, Silvia? Ela disse uma coisa aqui muito importante, que é sobre a questão do lugar de fala, né? Que nós mulheres ainda precisamos muito desse lugar de fala para falar da nossa própria sexualidade, né? Que às vezes Exatamente. a sexualidade que não é a nossa, que não tem nada a ver. Exatamente. Acho até que nesse momento assim que há mais liberdade das mulheres, mais autonomia financeira, né? Mais
autonomia emocional, né? Até como fala muito a Solange, a gente está tendo espaço para descobrir qual que é a nossa sexualidade. Exato. Da pornografia, aquela outra. Então, a gente está tendo essa oportunidade agora, né? Exato. E você em primeiro lugar, né? E a gente em primeiro lugar. Então vamos aproveitar essa autonomia, isso tudo, e trazer assim. É legal compartilhar e satisfazer o outro? Sim, é muito legal. Muito legal dar prazer. Mas assim, que isso seja algo que transborda e não algo que é o objetivo. Hum, Bom, então, muito obrigada a todo mundo que participou, né? Obrigada a Tati, né, que trouxe esse tema delicado, de forma respeitosa, amorosa, né, que está contribuindo aí para o nosso desenvolvimento pessoal, né, que é seu objetivo profissional, né, Isso Tati? mesmo, Marília. Muito obrigada também, né, pelo convite, pela condução assim tão cuidadosa e tão, né, dedicada que você tem. Agradeço muito, muito obrigada. Foi um prazer. Então, Obrigada. quem quiser ver de novo, mandar para alguém, quiser compartilhar, ela vai ficar gravada tanto no meu perfil quanto no da Tati, tá bom? Tá, joia. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.